Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um Café com Leitura, um resumo comentado de livros que eu venho fazendo para trazer cada vez mais conteúdos para você aqui no canal e também nas redes sociais e nas plataformas digitais em formato de podcast. Nesse podcast, nesse videocast de hoje, a gente vai falar sobre esse livro aqui que se chama Hacking Growth, escrito por Sean Ellis e Morgan Brown. Um livro excelente que todas as pessoas, pequenos empresários, médios e grandes empresas estão utilizando e que aqui dentro tem uma metodologia super nova, inovadora realmente, que acredito que você vai gostar. Eu fiz um resumo e gostaria de falar para vocês, então roda a vinheta e eu já volto para a gente comentar sobre esse livro, eu te passar tudo aquilo que eu entendi e que eu acredito que possa te ajudar aí caso você não queira comprar ou ler o livro por inteiro. Bora lá! Atenção, senhores passageiros, última chamada para o voo com destino ao crescimento. Nessa jornada, vamos entender tudo sobre essa nova metodologia que vem conquistando não só os profissionais do marketing, mas engenheiros, programadores, empresários, empreendedores, enfim. E não é só isso, né? Essa estratégia já foi utilizada e bem sucedida por empresas como Airbnb, Dropbox, Twitter, entre muitas outras empresas de renome internacional. Sejam bem-vindos ao voo do Grow Hacking. Estão preparados para hackear aí o seu crescimento e alavancar os seus resultados? Então, venham comigo nesse resumo comentado do Hacking Growth, pois a gente vai começar a decolar em 3, 2, 1. Bora lá! Primeira coisa que eu queria falar é dar uma visão geral aí sobre o livro. O livro foi publicado em 2018, né, chamado Hacking Growth. Inclusive, inverteram aí as palavras em relação à própria metodologia. E é um livro, na minha concepção, bastante inovador. Assim como o Scrum, assim como outras metodologias que a gente vê no mercado, Lean Startup, que é você trazer conceitos de Lean, né, uma das formas, das filosofias de gestão mais famosas no mundo, para novas empresas com cara de startup. O Hacking Growth, ou a metodologia Grow Hacking, também, na minha visão, é uma metodologia muito inovadora. E o livro vem apresentando aí essa nova ideia do que é o termo Grow Hacking, né? Os autores são dois, conseguem repassar os seus ensinamentos de forma bastante didática, detalhando conceitos, apresentando definições e, melhor de tudo, apresentando exemplos muito práticos. É um dos poucos livros dos últimos meses que eu tenho lido aí, e tenho comprado cada vez mais livro, tenho aguçado aí ainda mais a minha vontade de ler livros. É um livro bastante detalhista que dá um certo passo a passo ali para que você reflita de maneira mais organizada sobre uma metodologia, nesse caso a Grow Hacking. O livro é dividido em duas partes. O primeiro da metodologia e a segunda parte ele dá um guia do Grow Hacking para você poder explanar, né? Pegar dessas explanações e implementar um pouquinho mais na sua empresa. Vamos falar rapidamente sobre esses dois autores. O Sean, que é o autor da metodologia, e o Morgan Brown. O Sean, ele é empreendedor, investidor e consultor de startups, nada mais, nada menos do que o desenvolvedor desse conceito, desta metodologia chamada Grow Hacking. Hoje ele também dá palestras para startups, para grandes empresas, e tem um destaque bastante grande nas mídias aí até hoje, como New York Times, The Wall Street Journal e uma série de outras mídias que a gente vê ele se destacando. Já o parceiro, Morgan Brown, é profissional da área de marketing há vários anos, há algumas décadas inclusive, e ele vem focando o seu trabalho em ajudar empresas a alcançar o crescimento que ele chama de tração, ou seja, como é que a gente vai impulsionar as empresas nos seus respectivos mercados. O Morgan, que é o segundo escritor aí, ele é palestrante de grandes conferências como SXSW, CTA, HubSpot e faz parte também da Inman News, que é uma empresa americana de inteligência de mercado. Para quem que eu indicaria esse livro? Os autores, né, Sean e Morgan, afirmam no livro que o Grow Hacking é aplicável para todas as empresas, desde o pequeno empresário individual a pequenas startups e também grandes empresas. Não existe fronteira para o Grow Hacking. Como a gente vai ver aqui
Neste videocast, no resumo comentado desse livro, essa estratégia ou essa metodologia é resultado de um esforço conjunto entre os diferentes processos da empresa e vai unir esforços desses processos envolvendo as pessoas para alcançar o crescimento de forma mais rápida e mais eficiente. Então, se você quer fazer com que a sua empresa entre numa vertente de crescimento, você vai estar no lugar certo, adquirindo, comprando esse livro ou simplesmente acompanhando o nosso resumo comentado aqui. Vamos falar agora, eu sempre falo dos capítulos, falo do livro e faço inicialmente, saio do macro para o micro. Eu acho que é uma forma legal aí da gente passar uma informação. Quais são as ideias principais do livro Hacking Growth? Antes da gente aprofundar aí no conteúdo, vamos dar uma olhada nos pontos de destaque. Primeiro ponto de destaque, são 4. O primeiro deles, eles fazem uma análise e uma experimentação que eles falam que são chave para o crescimento. São 2 fases muito importantes, análise e experimentação. Segundo, uma equipe qualificada é fundamental. Terceiro, criar produtos que causam o momento ahá, e que são must-have, ou seja, que você precisa ter para conquistar e crescer o seu negócio com os seus consumidores. E quarto, analisar e conhecer a fundo os seus clientes é essencial. Então vamos lá, ao conteúdo. Primeiro, o tema 1 que eu dividi. Vão ser alguns temas aí. O tema 1 afinal, o que é o Growth Hacking? Que o que eles falam é uma filosofia de crescimento baseada em dados e experimentação. Então, antes de saber como aplicar o Growth Hacking na sua empresa, a gente precisa saber o que é o Growth Hacking e poder tomar ter algumas reflexões para poder tomar algumas ações em prol de uso ou não dessa metodologia no seu negócio. Podemos dizer que o Growth Hacking vai se resumir aí em 2 termos, análise de dados e experimentação. Basicamente, o objetivo do Growth Hacking é ter ideias e testá-las para saber quais são as ideias válidas e que vão realmente gerar resultados. Seguindo esse pensamento, essa metodologia funciona como um ciclo onde dados analisados geram ideias que são testadas. Essas ideias são analisadas e geram novas ideias, formando aí um ciclo infinito de análise, experimento e, consequência, crescimento. Mais adiante, a gente vai mostrar, e eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse ciclo. A gente vai falar aí, daqui a pouquinho, eu vou te dar aí 4 etapas vou abrir essas 4 etapas que eu vou falar agora para que você pense na sua estruturação, utilizando ou não essa metodologia aí na sua empresa. A primeira delas é análise, depois ideação, depois priorização, depois teste. Então, resumindo, o Growth Hacking é uma metodologia que vai unir a empresa, as áreas de tecnologia, de engenharia e marketing para hackear, ou seja, poder retirar aí todo tipo de informação em cima desses testes, unindo os processos da empresa para alavancar o crescimento que ela precisa, por meio de análise detalhada, experimento rápido, que vai fornecer informação para a tomada de decisão e para o crescimento que você deseja alcançar. E o melhor de tudo, com um custo baixíssimo. Eu lembro muito bem, eu já fui consultor de Kaizen durante anos e anos, A minha primeira formação em Kaizen foi quando eu entrei na Mercedes-Benz. Eu me tornei consultor interno de Kaizen, que a gente chamava lá, durante o programa Trainee. Eu fui treinado no Japão e eu me lembro muito bem, do passo a passo, da dinâmica, do formato de atuação de um consultor interno focado em melhoria. E aqui tem muito a ver com isso, Assim, logicamente que voltado para outras áreas que, inclusive, antigamente elas nem existiam, principalmente voltadas à internet, a tudo que a gente consegue escalar. Antigamente a gente não falava nem essa palavra, Ou pelo menos não utilizava da forma e com as ferramentas que a gente tem hoje, mas a gente vê hoje em diversas metodologias, nessa também, resquícios ou pontos que vieram de outras metodologias ou de outras filosofias de trabalho, como o Lean, como eu disse, Lean Startup, Scrum e diversas outras metodologias mais novas, nada mais são do que adaptação e uso de outras coisas do passado de forma, inclusive, diferente para alcançar resultados mais rápidos e melhores. É isso que a gente tem que fazer. Então, o tema 2 aí vamos agora entender a metodologia. A gente já sabe o que é o conceito, demos aí o primeiro passo, mas a caminhada ainda requer outros entendimentos antes que a gente possa
correr rumo ao crescimento. Por isso, a gente vai tratar sobre o Growth Hacking e os conceitos que vão complementar para que você consiga entender. Vamos lá. Metodologia, parte 1. Monte sua equipe. Ótimos resultados são feitos por ótimas pessoas. E para a sua estratégia de crescimento dar certo, pessoas qualificadas são essenciais. Então, é preciso montar uma equipe cheia de profissionais de marketing, certo? Errado. Uma das premissas fundamentais do Growth Hacking é que não devem existir barreiras entre os processos. Além disso, todos os processos devem juntos contribuir para o crescimento da empresa, analisando, planejando e experimentando. Nessa nova metodologia, é importante unir o marketing, né, aos engenheiros, aos gerentes de design, às pessoas que trabalham de maneira multidisciplinar na sua empresa e focar na estratégia que eu falei daqueles passos lá em cima. Análise, ideação, priorização e teste. Isso é muito importante. Então, quer saber quem precisa estar no seu time de crescimento? Então, aqui vão alguns membros que você vai precisar para uma equipe com foco no Growth Hacking aí. Primeiro, um líder de crescimento, que eles chamam de Growth Lead. Ele é responsável por gerenciar a equipe e vai ser o comandante da tropa aí, né? Esse líder pode ser um empresário, pode ser um gestor, pode ser uma pessoa, né, que tem esse caráter de líder que vai conduzir o processo, definir os rumos a serem seguidos, definir metas e analisar os resultados. Não podemos também esquecer que ele também coloca a mão na massa, participando da geração de ideias e do processo de experimentação. Vou entrar aí um pouquinho daqui a pouquinho. Segunda pessoa, ou que poderia fazer parte da sua equipe, ou uma pessoa nesse sentido, ou se a sua equipe for pequena, algo que faça isso, que é um gerente voltado para produto, ele chama de gerente de produto. Vai ser a pessoa que vai supervisionar a concepção do produto e seus respectivos recursos, e é ele que tem experiência no contato com clientes, por meio de questionários e entrevistas, e utiliza dessa informação para otimizar o desenvolvimento dos experimentos que vão ser feitos e também da análise dos dados. Terceiro tipo de profissional, engenheiros de software. Se você não tem e precisa utilizar algo focado na internet, você vai precisar talvez de um prestador de serviço. Que eles são peças importantes para o desenvolvimento de aplicativos do seu site e, em caso de produtos digitais, os códigos, né, do próprio produto. São importantes peças da equipe por causa da capacidade analítica de resolver os problemas e utilizar dessas ferramentas que eles conhecem como engenheiros de software, né, como pessoas que trabalham aí com a internet para te ajudar. Outro tipo de profissional, especialistas em marketing. Se você não tem também, contrate alguém para te ajudar nesse sentido. Por quê? Porque a gente não pode esquecer desse tipo de profissional de marketing numa equipe de crescimento. Ele vai envolver aí essas estratégias para divulgar o produto, vai utilizar as ferramentas como e-mail marketing, SEO, vai fazer a gestão do seu tráfego e uma série de outras coisas. Desculpa. Tem aí a parte de analista de dados, né, que é o analista que vai saber reunir, organizar e realizar análises sofisticadas dos dados sobre os clientes, para que o time obtenha os insights que vão levar a ideias e os novos testes. E por último, tem que ter um designer de produtos, que vai ser o responsável pelo layout e pelas especificações do produto, para trabalhar as questões de propaganda e as promoções de forma integral, ou seja, alguém que vai fazer o design ser único e entregar aquilo que o cliente precisa. Ele precisa ser um profissional experiente e, sendo experiente, vai ser ele que vai alavancar ou acelerar a execução dos testes, ok? Então, com a sua equipe montada, vai ser preciso você botar a mão na massa. Por isso, vou destacar aqui alguns pontos que devem ser considerados para que a sua equipe possa alcançar os resultados utilizando essa metodologia chamada Growth Hacking. Esteja atento ao processo, planeje tudo o que será feito e tenha uma divisão de tarefas muito bem elaborada. Segundo, gestão do conhecimento. Documente os resultados encontrados em cada etapa, né? Compartilhe entre a sua equipe o que foi feito, porque isso vai ser fundamental para que os erros não ocorram novamente e os triunfos, né, sejam perpetuados. Terceiro, busque melhorias. Aliado à gestão do conhecimento, sempre busque melhorar cada etapa do processo, a cada análise e experimentação, para que você venha de encontro mais rápido ainda aos resultados que você deseja. E quarto,
Reuniões de crescimento. O Grow Hacking demanda reuniões constantes para as atualizações do andamento do projeto e para esses que eles chamam, né, de brainstorming de novas ideias. Estas são chamadas de reuniões de crescimento e são o ponto central do alinhamento da equipe e no acompanhamento dos resultados. Por fim, é importante a gente destacar aqui que cada realidade demanda ações diferentes, ou seja, a estrutura da sua equipe vai depender da sua realidade e do seu tamanho, obviamente, que pode precisar de mais um especialista de marketing do que de engenheiros de software. E assim por diante vai depender do seu produto e da sua estratégia de mercado. Então é preciso avaliar a sua situação e montar a sua equipe de crescimento de acordo com ela, buscar os resultados que você deseja. Segunda etapa aí da metodologia, vamos falar sobre o ciclo do Grow Hacking. O Grow Hacking, como a gente já falou, é formado essencialmente por análise e experimentação. E para desenvolver suas melhores ideias, né, e testar se elas serão efetivas, existem 4 etapas que você vai precisar seguir e que formam o ciclo do Grow Hacking: análise, ideação, priorização e teste. De forma resumida, esse ciclo começa na análise de dados e busca de informações para dar o embasamento inicial e definição de um problema a ser atacado. A partir disso, haverá a geração de ideias, onde a equipe realizará diversos brainstormings e discussões para ter novas e boas ideias para o problema que vocês estão escolhendo aí resolver. Essas ideias serão traduzidas em experimentos que deverão ser priorizados e assim executados. No fim, os resultados são analisados e recomeça o ciclo novamente, tá ok? Então vamos entender melhor esse processo aí. O primeiro passo a ser tomado é preparar essa decolagem. Então cabe ao líder de crescimento, lembra dele? Falei dele sobre lá atrás. Cabe a ele reunir a equipe, explicar as etapas e atribuir as funções de cada membro da equipe. Nesse ponto é feita a análise que vai gerar os dados iniciais para o bom entendimento sobre o projeto. É dever do analista de dados apresentar as informações necessárias e apresentar as respostas para as perguntas como essas. Vamos lá, 3 perguntinhas que eu trouxe aqui para vocês. Como se comportam os melhores clientes? O que eles compram? Quando compram? Quanto gastam? E assim por diante. Segunda pergunta, quais as características desses clientes? Qual o perfil? Onde eles vivem? O que eles consomem? Utilizam o produto dos concorrentes ou não? Enfim, algumas perguntas focadas nas características dos clientes. E terceiro, o que leva o cliente a não usar o produto. Podem ser aplicativos ou sites também, né? Onde existe a maior taxa de desistência, existe algo impedindo a interação do usuário, qual a relação entre os clientes que compram e os que desistem, está tudo aí envolvido nesse terceiro tipo de pergunta. E aí, com os dados em mãos e analisados, a gente vai partir para a fase de ideação. Nessa fase é muito importante que a equipe tenha uma lista de diversas ideias para gerar um fluxo de experimentos, né? Claro que existirão ideias boas e ideias ruins. Mas o livro cita justamente uma frase de Linus Pauling que diz: para ter uma boa ideia é preciso ter muitas ideias. E aí uma observação que eu queria fazer aqui, que é muito importante, nesse momento não pode haver censura, né? Como lá no Kaizen, a gente fazia um workshop, reunia o time de diversas áreas, até aqui a metodologia está mais ou menos parecida aí com uma metodologia de Kaizen. No momento de definir as ideias, alguns dados vão ser importantes. O nome da ideia, a descrição, hipóteses, né? O que essa ideia vai proporcionar para a receita do aplicativo, por exemplo, e as métricas a serem levantadas. Por exemplo, o que será monitorado para identificar o sucesso da ideia. E aí, posteriormente, essas ideias são priorizadas na etapa seguinte, que é a priorização, e essa quantidade de ideias, né, a gente vai mapear, com certeza ela vai ser maior, né, vai ser grande aí, e entre elas vão haver várias daquelas que vão ser boas e também as ideias que vão ser ruins. Por isso, nessa etapa de priorização, vai ser necessário você priorizar efetivamente aquilo que é bom ou ruim, que funciona e não funciona, para você tomar suas decisões. E assim vão ser levantados 3 fatores de priorização que eles mencionam no livro. 1. Impacto. Será o impacto positivo que a ideia terá sobre as métricas que você definiu com a equipe. Segundo fator de priorização, confiança. A equipe deve se perguntar o quanto eles acreditam que a ideia pode gerar o impacto imaginado, ou seja, o quanto eles confiam naquela ideia. E terceiro, facilidade. Deverão ser analisados o tempo e os recursos necessários
para essa ideia funcionar, para ver se essa ideia realmente vai ter vai trazer algo, né, positivo aí para os resultados que a empresa deseja. Tendo as ideias sido caracterizadas de acordo com os critérios acima, elas poderão ser comparadas e assim priorizadas. Por exemplo, ideias que têm um impacto maior deverão ser priorizadas perante aquelas que têm um impacto menor, enquanto aquelas de maior facilidade terão maior prioridade. Devem ser dadas notas para cada um dos critérios e feita a média entre eles, né, caso você queira trabalhar com a média aí. Aquela ideia com a maior média deve ser priorizada antes das outras. Depois de escolhidas as ideias, chegou a hora do teste. Aqui é a parte prática da metodologia, onde as ideias são realizadas e vão gerar dados para a próxima etapa. Realizados os testes, é hora de retornar, né, ao início, analisar os dados de teste que você fez anteriormente, absorver os aprendizados e iniciar esse ciclo dessas 4 etapas de novo. Dessa forma, o ciclo de aprendizado e experimentação contínua vai acontecer, né, novas ideias vão ser aplicadas e o crescimento vem, obviamente, como consequência daquilo que você implementar. Vamos agora para o segundo tema do livro: como usar a metodologia do Grow Hacking. Chegamos a um momento crucial da nossa viagem. Já montamos a nossa equipe, entendemos o nosso produto, sabemos aquilo que vai alavancar o nosso crescimento e entendemos também o ciclo da metodologia do Grow Hacking. Então, a partir de agora, vamos entender como utilizar esses hacks aí de crescimento para que a gente possa ter resultados com a metodologia. São 4 hacks, né? Primeiro, aquisição. O ponto inicial da relação entre a empresa e o cliente é atraí-lo para sua marca e convencê-lo a comprar. Adquirir clientes, ou seja, conquistar clientes, né, é realmente um desafio. E adquirir clientes sem realizar investimentos excessivos é ainda mais desafiador, sem gastar muito dinheiro, né? Muitas empresas gastam fortunas com marketing, publicidade e não têm o retorno esperado de aquisição de clientes. Assim, buscando te auxiliar a conquistar novos clientes, os autores aqui apresentam técnicas para adquirir novos usuários e levá-los para a próxima etapa. Por exemplo, escolha a linguagem correta a utilizar de acordo com o seu público-alvo. Os canais de comunicação também devem ser essenciais. Quais canais de comunicação você vai utilizar? E criar, obviamente, uma mensagem convincente. A sua empresa precisa passar uma mensagem para o cliente, passar uma impressão que vai encantá-lo, passar uma informação e criar, obviamente, uma conexão. Segundo ponto aí dessa metodologia, ativação. Agora que você já atraiu o consumidor, precisa transformá-lo no seu cliente. Mas como? Por meio de uma boa experiência com o seu produto. Como vimos na frase acima, muitos dos usuários atraídos não são convertidos em clientes. Por isso, uma boa experiência é fundamental. O primeiro passo é mapear o funil de vendas depois, né? Tudo que você está fazendo antes do funil de vendas é marketing. Depois que você captou, entrou em contato, ele entrou no seu funil de vendas. Então você vai precisar mapear esse funil de vendas, ou seja, todo o caminho que o cliente leva até o momento de comprar. Pesquisa é fundamental. Com esse caminho mapeado, analise as suas etapas, segmente os clientes, identifiquem quais delas possuem mais taxa de adesão e evasão de clientes e trace alguns planos diferentes para cada uma das etapas. Vamos ver agora aqui alguns pontos que você vai precisar analisar nessa etapa. Primeiro, a trajetória do cliente no funil. Segundo, a adesão ou evasão dos clientes em cada etapa. Terceiro, quantos chegaram ao momento do ahá? E quarto, quais são os canais que os clientes chegaram até o momento do ahá. Uma vez que você identifica as causas da evasão, é possível traçar uma solução para encantar os consumidores e transformá-los em clientes, aumentando a sua taxa de conversão. Vamos lá para a terceira etapa, que é a de retenção. De nada adianta conquistar clientes se não conseguimos retê-los. É por isso que é fundamental fortalecer a conexão do cliente com a empresa. Um ótimo exemplo de retenção e engajamento dos clientes é a Amazon, por exemplo, né? Seu serviço de assinatura, o Amazon Prime, que eu inclusive assino, oferece diversas vantagens para o assinante, como entrega grátis, prazo reduzido, serviço de streaming de filme e de música, né? Isso é legal. Os dados apresentados pelo livro mostram que, dentre as pessoas que fazem o teste grátis, 73% se tornam assinantes, 91% renovam para o segundo ano e 96% para o terceiro ano. Para conseguir uma
uma retenção de clientes nesse nível tão alto, sua empresa ela pode testar estratégias de engajamento com base em recompensas, onde o cliente, por exemplo, recebe benefícios em troca do engajamento, como essas que eu vou falar aqui. Vou falar 3 técnicas aí de retenção de clientes. Primeiro, reconhecimento com base no engajamento. Quanto mais engajado o cliente estiver, maior o seu reconhecimento pela marca. Por exemplo, os usuários que são eleitos superfans aí, né, superfãs, quando interagem muito com uma página do Facebook da sua empresa. Segunda forma, recompensar pelo engajamento. Assim como o exemplo da Amazon, oferecer, né, benefícios para os clientes que se tornarem assinantes. Terceira, recompensas e reconhecimento com base em conquistas. Consiste em reconhecer ou recompensar clientes que atingem alguns objetivos. Por exemplo, a Fitbit, que é uma plataforma de exercícios, reconhece os seus clientes quando esses atingem 10 mil passos. Vamos lá para a próxima etapa, que é a etapa de monetização. O último passo, a monetização, surge como a consequência das etapas anteriores, pois elas, sendo bem-sucedidas, geram um retorno financeiro para a empresa. Então, deixo aqui uma última recomendação para você. Conheça o seu cliente. Saiba quais são as suas características, o que eles querem, e assim será possível ter as melhores ideias para você completar aí as etapas anteriores e gerar maior retorno financeiro para a sua empresa. Agora, como é que você pode aplicar todos esses conceitos que eu falei aqui nesse resumo comentado na sua vida, aí, na sua empresa? Vamos precisar estar sempre em busca de crescer cada vez mais. Então, para aplicar essa metodologia do Grow Hacking na sua empresa, preste atenção em alguns tópicos que eu vou falar para você. Primeiro, não crie apenas uma equipe, crie a equipe. Ou seja, com pessoas que vão fazer com que você consiga alcançar o resultado, ou seja, envolva pessoas, inclusive que tenham, que trabalhem em processos diferentes para contribuir, discutir e fazer o passo a passo com você dessa metodologia para você alcançar o resultado que você deseja. Segundo, mantenha sempre a inovação ocorrendo. Provoque a inovação. Não provoque apenas melhorias pequenas e de curto prazo. Provoque algo que realmente vai ser inovador na sua empresa para que essas ideias da inovação tragam crescimento também. As novas ideias, a gente sabe que elas não podem parar. Introduza esse conceito com a sua equipe e provoque mensalmente, com uma certa frequência, isso daí. Terceiro, estimule as ideias, estimule momentos onde as pessoas vão sugerir novas ideias e que essas ideias para um novo produto, para um novo serviço, para aquilo que você quer implementar, venha também, não só de você, mas dos seus colaboradores. Quarto, desbrave novos canais, fuja do básico, Se você não usa o YouTube, vá para o YouTube. Se você usa pouco grupos do Facebook, procure desenvolver grupos no Facebook, participar, ou seja, procure canais diferentes para você envolver mais os clientes e fornecer para eles aquilo que eles estão dispostos a pagar, aquilo que realmente agrega valor. Quinto, vá fundo, procure novos dados para analisar e aprofundar os seus estudos. Sem dados, a gente não consegue realizar análise e não vai conseguir chegar onde a gente gostaria. Sexto, aumente a sua aposta. Não tenha medo de sonhar mais alto do que você já sonha e fazer voos mais altos aí, A gente tem que poder, em algum momento da nossa empresa, tentar dar saltos um pouco maiores do que somente deixar o dia a dia tomar conta da nossa vida e a gente fazer uma melhoria pequena ou outra na empresa. A gente precisa tentar, em alguns momentos, dar um salto maior de crescimento. A gente só vai conseguir isso usando, com conhecimento e usando técnicas e ferramentas e metodologias diferentes, como essa que está aqui. E sétimo, a implementação do Grow Hacking não acontece do dia para a noite. Comece com experimentos pequenos, vá aumentando com o tempo e vá adquirindo com essa forma de trabalho de envolver as pessoas, montar um time, fazer a ideação, dar prioridade, fazer a implementação. É dessa forma que você vai adquirir experiência com esse processo. As empresas grandes, como eu disse lá no início, elas procuram desenvolver até os seus consultores internos. Eu já fui na Mercedes, pessoas que puxam esses workshops, que puxam essas ideias de melhorias, mas tenha você mesmo, se a sua equipe for pequena, seja você mesmo o ponto central de puxar as pessoas e discutir e utilizar essa metodologia em prol daquilo que você deseja. Tá ok, pessoal? E aí, gostou demais esse café com leitura? Então, se você gostou, já deixa aí o seu like, dá um joinha aí no vídeo, compartilhe com mais pessoas, deixe o seu comentário, se for o caso, e conte
também o que você achou aí nos seus comentários sobre esse vídeo, esse resumo comentado desse livro. Seu feedback com certeza é muito importante aí para a gente fazer as nossas melhorias e trazer outros livros que a gente já separou, aqueles que estão separados logo ali na frente, então são os próximos que eu vou fazer, assim como esse que a gente está falando e mostrando aqui para vocês. Então não se esqueça também de se inscrever no canal. Se você quiser acessar algum conteúdo, vou deixar o conteúdo aqui no site também, na descrição desse videocast, sobre o workshop, sobre o ciclo da excelência, o meu e-book, a página nova do site e todos os mecanismos que você vai ter em mãos, tanto para conhecer o que a gente está entregando, né? São os cursos online, e também do meu processo de mentoria consultiva. Basta você entrar lá, www.gevandrobarros.com.br, que é o novo site que você vai ter acesso a todos esses novos conteúdos que a gente está trazendo aí, inclusive o blog, tá ok? Um grande abraço e até o próximo Café com Leitura. Tchau, tchau, pessoal.